Graça e paz, estou aqui mais uma vez com o devocional Palavra Viva para compartilhar com você uma palavra. Antes de compartilhar, convido mais uma vez você a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se você não assinou o nosso canal ainda, assine o nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais. Nós falamos no último devocional a respeito do reino de Deus, baseado em Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Eu quero pensar com você a partir do versículo 11, que diz assim, Mateus capítulo 6, verso 11, diz assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Mateus 6, 11. Quando nós oramos a oração chamada oração modelo, como já falei, ela é uma oração que ela não é algo para nós apenas ficarmos repetindo e repetindo. A oração do Pai Nosso também, chamada de oração modelo, o Senhor Jesus está nos ensinando princípios de uma vida de relacionamento com Deus. Princípios de uma vida onde nos relacionamos com Ele. Nós vimos o princípio do reino de Deus, o estabelecimento da vontade de Deus. Quando Deus manifesta a sua vontade, ali Ele está reinando, por isso seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Quando a vontade de Deus é estabelecida na vida de uma pessoa, ali está o reino de Deus. Então está vinculado o reino de Deus, vinculado à vontade de Deus. Deus só está reinando aonde a sua vontade está sendo realizada. O princípio que nós lemos agora, o versículo 11, nos mostra o princípio do pão nosso, ou o princípio que nós podemos aprender a respeito de um Deus que Ele está interessado. Eu não posso dizer que Deus está preocupado, porque Deus não se preocupa, senão não seria Deus. Mas um Deus que se interessa por cada área da nossa vida. Até aqui na oração do Pai Nosso nós estamos vendo princípios que estão ligados a nós de uma forma geral, no aspecto, no âmbito, um escopo um pouco mais espiritual, muito mais espiritual, a vontade de Deus, a questão destes aspectos. Mas agora nós estamos pensando a respeito de algo que aparentemente é algo tão carnal: pão, comida, alimentação. Isso nos mostra que este Pai, que nós nos relacionamos como nosso Pai, este Deus que reina, este Deus que manifesta a sua vontade, este Deus que tem um nome que é santo, que é acima de todo nome, este Deus, Ele está interessado nas minhas e nas tuas necessidades. O pão é símbolo de todas as necessidades básicas do ser humano. Todo ser humano precisa se alimentar, ter o seu suprimento. Então o pão aqui fala de todas as necessidades básicas do ser humano. Pão não é apenas símbolo do pão, do alimento, mas também é símbolo de tudo que nós precisamos no âmbito material. Deus, Ele quer suprir as tuas necessidades, mas Ele nos deixa claro uma coisa: a necessidade mais básica do ser humano é justamente a alimentação. Quando olhamos o Senhor ensinando, por que andais ansiosos com o que comer, com o que beber, Não é o corpo mais importante do que o alimento. Deus coloca justamente o nosso corpo mais importante que o alimento, do que as roupas, mas Deus não esquece. Deus, Ele, mesmo assim, Ele está disposto a suprir todas as necessidades. O mesmo Deus que sustenta os pardais, o mesmo Deus que sustenta os animais, é o mesmo Deus que quer sustentar a mim e a você. Então o pão simboliza todas as necessidades básicas do ser humano, que vem além do alimento, abrigo, família, saúde. Este pão simboliza também a total dependência de Deus. Como assim, pastor? Simples. Este é o pão nosso de cada dia, ou seja, é a porção diária. É nós termos consciência, assim como o povo de Israel lá no deserto, quando Deus ordenou, quando Deus disse que eles deveriam acordar cedo para colher maná. Todo dia eles tinham que colher o maná. Todo dia tinham que acordar cedo e colher o maná, porque era a porção do dia. E se alguém pegasse maná além da sua necessidade, no outro dia o maná estaria estragado. Se alguém acordasse muito tarde para buscar o maná, já não teria o maná, porque o sol ia derretê-lo.
Isso fala da nossa dependência de Deus. Deus é aquele que nos dá a porção diária do que nós precisamos. Deus é aquele que sabe nossas necessidades básicas e Deus está interessado em abençoar a sua vida, em suprir suas necessidades nele. Deus é o Deus provedor, um Deus que Ele está interessado não apenas em grandes coisas que aparentemente são mais espirituais do que o pão, do que o alimento. Deus é um Deus que Ele está interessado em abençoar você em todas as áreas da sua vida. Desde o fato de se manifestar na sua vida o reino dEle, de você entender que Ele é Pai e entender o princípio da paternidade, o princípio de honrar o seu nome. Também Ele quer que você entenda que Ele é um Deus provedor, um Deus que supre as tuas necessidades, um Deus que compreende o teu coração, um Deus que sabe o que você precisa e todas as inquietações da tua alma. Talvez nesta oportunidade você esteja preocupado com o seu pão de cada dia. Mas quero dizer para você que esta oração nos ensina algo também muito especial. Não é pão meu que o texto fala, é pão nosso. Isto fala que Deus Ele age na nossa coletividade. Se eu não aprender a orar a respeito dessa forma, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é apenas o meu pão, isso nos mostra que nós não podemos de forma alguma sermos pessoas que pensam apenas em si próprios. Não podemos ser egoístas. Este pão, Ele é nosso. O mesmo Deus que supre a minha, supre a tua. E muitas vezes Ele vai suprir a tua necessidade através da minha vida. E muitas vezes Ele vai suprir a minha necessidade através da tua. Então, assim nós compreendemos que este pão nosso de cada dia, que Ele nos dá hoje, esta porção diária. Deus está dizendo para mim e para você que todo dia é dia de Ele suprir a minha e a tua necessidade. Eu não sei o que você precisa nesta oportunidade, mas uma coisa eu sei: Deus quer e vai abençoar a sua vida. Eu quero orar com você nesta oração pedindo a Deus que este mesmo Deus que supre a minha necessidade, Ele supra a tua necessidade. Pai querido, Tu és o Deus que opera ainda hoje maravilhas. Esta pessoa, meu Pai, que está sendo alcançada por esta palavra, talvez ela tenha uma necessidade muito maior do que apenas pão, muito maior do que alimento. Ela precisa talvez de saúde, talvez ela precise de alegria, de fé, de esperança, de amor. Talvez o que ela está precisando, meu Pai, é de um ombro amigo para chorar, de alguém para abraçar. Tu és poderoso para que nesta oportunidade o Senhor supra todas as necessidades dessa pessoa. Tu podes agora suprir, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça. Supre, meu Pai, o coração, a necessidade deste homem, desta mulher, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe você e que o Senhor possa suprir todas as tuas necessidades, em nome de Jesus. Amém.